Vamos analisar as linhas gerais deste Orçamento do Estado com a ajuda do economista Pedro Brinca. Boa noite. Boa noite. Seja muito bem-vindo ao Fala Portugal. Este é um Orçamento do Estado capaz de lidar, de combater aquele que é o principal problema do país neste momento, a inflação? Bem, neste momento a inflação é, como dizem muito bem, o principal problema do país, porque vejamos, os salários em julho, no fim do segundo trimestre de 2022, haviam crescido em termos nominais cerca de 3,1%, há um aumento dos salários de facto em julho, mas aquilo que também vemos é que por causa da inflação, o que temos é uma queda real do poder de compra desses salários de 4,6%. Por isso, em média, as pessoas, através dos seus ganhos salariais, através dos seus salários, puderam comprar menos em 2022. Foi uma quebra real do poder de compra. Essa quebra real do poder de compra, ao tudo indica, em princípio vai não será, ou vai piorar não será compensada em 2022 e poderá eventualmente piorar se as previsões que o Governo fez para o cenário macroeconómico no que diz respeito à inflação não forem observadas. Se a inflação for superior aos 4% que está no cenário macroeconómico, tudo indica que realmente esse poder de compra, essa quebra do poder de compra se poderá agravar. E terá sido por aí que a maior parte dos partidos da oposição têm criticado este orçamento, precisamente relativamente ao quadro macroeconómico, em que a maior parte deles acha que estas previsões são talvez demasiado otimistas. Mas já agora eu pergunto-lhe, porque falamos aqui desse poder de compra, era possível com alguma habilidade, com mais medidas, de facto, conter esse cenário e não fazer com que o próximo ano fosse um ano com menos poder de compra para as pessoas, ou por mais habilidoso que fosse o Executivo, de facto, a imprevisibilidade das consequências externas não podem garantir isso? Veja, por um lado, no montante das ajudas, relativamente à composição do Orçamento de Estado, nós continuamos a ter um déficit. Por isso, nós continuamos, realmente, o Estado continua a gastar mais que aquilo que colhe em termos de impostos, e por isso é que temos um déficit de 1,9, que se prevê que vai diminuir para 0,9 para 2023. É essa a proposta para o Orçamento de Estado de 2023, mas em termos globais, continua a gastar mais do que aquilo que recebe em termos de impostos. Agora, o que pode, seguramente, é trabalhar na parte da redistribuição, porque, de facto, há aqui grandes desigualdades. E em algumas das propostas, não digo do ponto de vista quantitativo, são suficientes, mas do ponto de vista qualitativo, em termos de sinal daquilo que está a fazer, pelo menos tentou fazê-lo. E, por exemplo, na atualização das pensões, temos, por exemplo, que a diferença entre as pensões até 886 euros, que vão ser atualizadas a 443, vão ter um aumento maior em percentagem do que terão as pensões, por exemplo, maiores, que as maiores todas terão um aumento mais baixo de cerca de 1%. Nos salários da função pública, por exemplo, o aumento dos salários mais elevados é de apenas 2%, enquanto que o salário mínimo na função pública vai aumentar 8%. Ou seja, há alguma tentativa de corrigir. Mas poderia o Governo ir mais longe em algumas destas medidas, em alguns dos setores? Há uma outra correção a fazer que tem a ver com o facto de que, apesar de facto de haver uma perda de poder de compra, a economia está a crescer. E está a crescer e terá, porventura, o maior crescimento da zona euro em 2022. Crescerá menos em 2023, de acordo com o cenário macroeconómico, que é a maior parte das previsões, mas ainda assim acima da média europeia. Nesse sentido, há duas coisas que estão ou poderiam ser feitas. Bem, a primeira é que o Estado tenta, e isto também está neste Orçamento de Estado, ou nesta proposta de Orçamento de Estado, corrigir alguma transferência de riqueza para as famílias. E falo como, intervindo através de medidas como, por exemplo, para as empresas que consigam diminuir a disparidade salarial, que os aumentos salariais que elas forem dadas têm uma bonificação, uma majoração fiscal. Isso é de IRC. Por isso há aqui um incentivo para que as empresas gastem mais em salários e diminuam as desigualdades salariais. Mas, de facto, ainda há algum caminho, porventura, que poderia ser Vamos olhar percorrido. também para algumas medidas mais concretas. A subida das taxas de juros é outro dos grandes problemas que se vive neste momento. Os apoios ao crédito à habitação e também aqui a limitação das rendas, são apoios que lhe parecem adequados? Bem, a limitação das rendas já foi efetivada, há uma proposta concreta em análise que foi aprovada. Aí tudo bem. Causou alguma estranheza e confusão, de facto, deixarem as pessoas que estão dependentes de crédito à habitação de fora. Essa distorção não se justificava na altura do pacote de ajudas às famílias. Creio que agora será corrigida, não se conhecem medidas em concreto. Houve uma medida que passou na primeira fase no Parlamento do Bloco de Esquerda, houve outra do LIVRE também que passou. Vamos ver o que vai acontecer. Seguramente essa é uma vertente que terá que ser ajudada, porque o impacto no rendimento disponível das famílias por via do aumento das taxas de juro, em muitas situações, será bastante maior do que aquele que poderá vir da questão da inflação. E essa vertente tem que ser ajudada, sem dúvida. Acha que alguém fica de fora neste orçamento? Bem, quer dizer,
sistematicamente, obviamente, os ricos que paguem a crise, costuma-se dizer, não é? Obviamente as pessoas de maiores rendimentos viram o seu poder de compra cair também bastante diminuído. mais. Também diminuído, bastante mais até do que os das outras pessoas. Claro que o impacto no bem-estar é diferente das pessoas que têm rendimentos mais baixos e por isso é que nós, enquanto sociedade, promovemos esse aumento da progressividade, esse aumento dos apoios sociais numa circunstância destas. Mas também é verdade que as pessoas assumem compromissos de acordo com os seus rendimentos, não é? Sem dúvida. E nessa dimensão poderemos dizer que, de facto, não será um orçamento muito amigo das pessoas com rendimentos mais elevados. Essas pessoas seguramente terão uma quebra acentuada do poder de compra. Em relação ao acordo da concertação social, que também vemos traduzido neste orçamento, são medidas positivas também para as empresas? Bem, existem, lá está, um conjunto de reforço de medidas de apoio às empresas para facilitar a questão energética, algumas medidas que têm condicionalidade, medidas que são dirigidas, de facto, às empresas que estão em maiores dificuldades, o que faz sentido. E faz sentido porquê? Porque, repare-se, mais uma vez, a economia portuguesa em 2022 vai crescer 6,7%, de acordo com o previsto. Em 2023 irá crescer acima da média comunitária. Isto não é tanto um problema de média como é um problema de distribuição, ou seja, há setores que estão em grandes dificuldades, com aumentos dos custos da energia que são brutais, e outros setores que, de facto, como por exemplo das telecomunicações ou do IT, esses setores são setores que tiveram aumentos muito acentuados das rentabilidades e dos lucros. Por isso, mais do que propriamente a ver com a média, tem a ver com a condicionalidade dos apoios. Talvez o Governo pudesse ter ido mais longe nessa condicionalidade, não o fez, talvez o fará mais no futuro, esperemos para ver. Estava há pouco a falar das previsões macroeconómicas do Governo. A oposição diz de facto que são otimistas. Marcelo Rebelo de Sousa fala em previsões realistas. Qual é que é a sua opinião? Bem, vamos por partes. No que diz respeito ao PIB, a previsão do Governo é de 1,3% de crescimento real para 2023. Essa previsão de crescimento não me parece de todo irrealista ou fora de contexto. Se nós formos ver, a previsão do Conselho das Finanças Públicas é de 1,2%, apenas uma décima inferior, e o Conselho das Finanças Públicas é conhecido por ser bastante conservador nas suas previsões. E 1,3% é bastante abaixo da última previsão do Banco de Portugal em maio, 2,6%, ou até mesmo da previsão no verão da Comissão Europeia de 1,9%. Por isso, na questão da previsão do PIB, não me parece que seja demasiado otimista. Na questão da inflação, já existe uma disparidade um bocadinho maior. A previsão das finanças públicas, do Conselho das Finanças Públicas é de 5,1% para o índice harmonizado de preços no consumidor. A previsão do Governo é de 4% no índice de preços no consumidor. Isso é aqui uma diferença estatística em que um é um bocadinho sistematicamente mais baixo do que o outro, mas ainda assim há aqui um otimismo do Estado ou do Governo relativamente às previsões dos Conselhos das Finanças Públicas. Mas eu gostava de dizer, só para terminar, que a incerteza relativamente a estes 4% é enormíssima. Se nós olharmos para as instâncias internacionais e as previsões que fizeram para a zona euro, as previsões podem ir desde os 3,7% do Eurobarómetro, para a zona euro como um todo, até aos 5,5% do Banco Central Europeu, mais uma vez, para a Europa como um todo. Por isso, a incerteza é tão grande que não me parece que estes 4% de previsão sejam assim tão desfasados da realidade e possam ser postos em causa. E de certeza que o contexto externo e internacional pode, de facto, minar estas contas e este orçamento. Obrigada, Pedro Brinca, pela sua análise aqui neste jornal. Boa noite.